Bom dia, manhã de 8 de maio, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 128. Números capítulo 24, verso de número 7. Lemos assim, é uma profecia de Balaão, que diz: de seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se exaltará mais do que Agag, e o seu reino será levantado. O seu reino será levantado, o seu rei se exaltará mais do que Agag. Como é que esse oráculo, ou profecia, que fala de Agag, e nós sabemos que Agag e o seu reino foi mais tarde durante o reinado de Saul. Inclusive foi a razão que Saul perdeu o seu reinado, porque ele não quis matar Agag. Ele preservou Agag, e aí quando o profeta Samuel chegou, diz que Saul havia desobedecido a palavra do Senhor. Sendo que Números, nós estamos falando 400 anos antes. O que acontece aqui? Como é que Agag poderia viver 400 anos? Porque Agag só vem mais tarde, no tempo de Saul. Vamos à solução desse problema. Primeiro, os estudiosos das Escrituras apontam algumas soluções. Primeiro, que Agag provavelmente não é um nome, mas sim um título real, assim como Amaleque, ou então como Faraó. Então havia vários Agags, então seria um título de um rei amalequita, que seria o título de Agag. Segundo, a segunda solução que apresentam é que Agag é um nome próprio que pode ter sido usado várias vezes e não representa que nós temos um anacronismo no livro de Números. Quantos e quantos faraós tomaram o mesmo nome? Mesma coisa, reis em Israel, como Jeroboão, tomou o mesmo nome. Então, não significa necessariamente que é o mesmo Agag do tempo de Saul. Terceira solução é que a profecia de Balaão poderia ter sido dada muito antes, assim como o nome Ciro foi mencionado por Isaías 150 anos antes de Ciro. E aqui também não existe nenhum anacronismo ou erro de tempo. O que acontece é que a palavra profética também não se refere qual rei, diz apenas que o teu rei se exaltará sobre Agag. E pode ser uma profecia claramente dada porque Israel não tinha rei naquela época, e quando chegou o primeiro rei, Saul, então ele se exaltou sobre Agag. Então, o fato de mencionar prematuramente o nome Agag não significa um anacronismo, mas sim está o que nós chamamos de uma histórica antecipação. Isso acontece muito na Bíblia. A Bíblia fala de coisas e de promessas que Deus faz ao seu povo e que mais tarde elas vêm a se cumprir. Portanto, não significa nenhum anacronismo ou erro, porque o texto está fora. Normalmente quem gosta de falar isso é a crítica textual. Mas aqui, como trata de uma profecia, e se nós notarmos mencionar rei, possivelmente essa profecia se cumpriria no tempo em que Israel tivesse rei. Portanto, esperamos ter respondido a essa dificuldade que alguns críticos das Escrituras colocam, e que você possa amar as Escrituras mais e mais, e estudá-las e procurar entender para responder a qualquer a razão da nossa fé. Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.
clique naquela foto, vai aparecer um menu, aí você clique no playlist, e ali no playlist temos centenas de pastas para que você possa estudar. Se você for na primeira pasta lá embaixo, você vai encontrar um comentário no Evangelho de Mateus, capítulo por capítulo, verso por verso, depois Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse. E depois você encontra comentários também no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, e entre Jó e Salmos há uma pasta, chama um verso por dia, que nós já passamos de 1000 ali explicando para você. São pequenos esboços de sermões para pregadores do Evangelho. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal.